Combates entre rebeldes e tropas do governo ficam cada vez mais intensos na Síria. Na capital Damasco, em Alepo, na fronteira com a Turquia, a oposição canta vitória, mesmo sob intenso bombardeio das forças leais ao ditador Assad. Equipe de reportagem da TV estatal da Síria acompanhou um grupo de soldados em combates pelas ruas de Damasco. O objetivo era mostrar o avanço das tropas regulares, mas os rebeldes afirmam que já dominam vários bairros da capital. O mesmo estaria ocorrendo em Alepo, considerada a capital econômica da Síria, onde os insurgentes garantem já ter o controle de metade da área. Este vídeo, feito pelos próprios combatentes, mostra um tanque se aproximando e bombardeando o esconderijo deles. Neste outro, os opositores comemoram vitória quando ao fundo um tanque explode. Apesar da escalada da violência, a missão dos observadores da ONU garante que vai manter os trabalhos na Síria. O comandante da missão negou que integrantes estejam indo embora, principalmente após o regime ter ameaçado usar armas químicas como represália a possíveis ataques externos. Hoje, a Turquia ameaçou agir contra ameaças terroristas no norte da Síria. A advertência foi considerada um recado à comunidade curda, que estaria se mobilizando na região. Os curdos ocupam um extenso território nas fronteiras da Síria e do Iraque e lutam por um Estado independente. Bom, só para começar aqui, ontem o Emilson Costa escreveu para a gente, ficou meio no ar, o jornal estava acabando, enfim, não deu para a gente responder e hoje eu acho que vocês podem falar para ele o que vocês pensam sobre a posição do Brasil, que ele diz o seguinte: o Brasil ainda reconhece oficialmente o governo da Síria e outros importantes países não mais. Querem comentar? Bom, essa é uma atitude brasileira, mais uma que revela um paradoxo, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Mesmo que a nossa presidente fale da defesa dos direitos humanos, que ela não quer nenhuma intervenção militar mais agressiva na Síria, a gente sabe dos interesses brasileiros no que diz respeito à venda de armamentos bélicos. Quer dizer, aquela história de não apoia as resoluções porque isso pode ser usado. É a mesma pergunta que se faz: por que o Brasil não está participando e não vai assinar o tratado de comercialização de armas. Por quê? Porque está protegendo a indústria brasileira, que é uma grande exportadora. A gente fala da Embraer e da Odebrecht, que são duas grandes empresas brasileiras. Ora, a Taurus é a maior exportadora de revólveres do mundo, né? Fora armas de curto alcance. Bom, aí nós vamos falar de espingarda, de gás lacrimogêneo. Bom, o Brasil é um grande exportador e vende para essa gente. Então, a verdade verdadeira é, enquanto não precisar entrar no cenário internacional, se mostrar como defensor dos direitos humanos e se posicionar, fica dizendo uma coisa e, na verdade, patrocinando ou, se não, ajudando ou fazendo vistas grossas para que nós continuemos exportando armas mortíferas. A política do Itamaraty, ela tem tido essa linha. Aliás, ela funcionou em relação à Líbia. Sim. Isto é, o Brasil foi um país que se negou a admitir a intervenção dentro da Líbia, e a Líbia está melhor hoje do que no tempo do Gaddafi e começando a encontrar um certo caminho. Pode ser que agora a posição seja equivocada, isso que a Maristela levanta é correto. Mas em relação à Líbia funcionou. Isso significa que a gente não pode cobrar do nosso Ministério das Relações Exteriores que ele não seja coerente. A posição do governo brasileiro está sendo coerente. Ela pode ser equivocada, nesse caso da Síria, mas o cenário ainda não mostrou com muita clareza. Porque em situações anteriores nós tivemos também uma coisa assemelhada com essa. Ou seja, algumas nações que queriam defender os seus interesses econômicos na região fizeram a intervenção, mas depois que terminou o conflito, elas se recolheram em relação aos seus modelos anteriores. Então, eu não estou desconhecendo aquilo que você coloca, porque tem peso. Mas talvez não tenha só Andam juntas as duas discussões. Essa semana o Tratado o Tratado Internacional de Comercialização de Armas, que exige só uma coisa, chamada transparência, ou seja, em todo o armamento bélico, em toda a granada, em qualquer artefato feito, tem que constar de forma inapagável a origem, made in Brasil. Isso o Brasil não admite, porque vai permanecer a venda sem que apareça o Made in Brasil. Claro, porque o comprador de armas, o ditador, o déspota, ele está lá, quando ele faz a compra, ele não quer que apareça nem a origem e nem quanto e o que ele comprou. Então, a venda desse tipo de equipamento é uma venda muito camuflada. Quanto mais nebulosa, claro. E o transação tratado melhor. vai exigir o seguinte: olha, qualquer empresa que faça esse tipo de armamento, ela pode fazer, ela está livre de fazer. Agora, o Estado tem
tem que garantir que apareça para que isso possa ser encontrado. Quantos isso que a Maristela fala é relevante, mas não é isso que está provocando. A Maristela vamos falar sobre isso, isso, né? Eu acho que está embaixo do tapete. Isso é novo, é uma assunto mas a guerra civil na Síria não está ligada ao Brasil assinar ou não. Não, mas isso é assim, primeira coisa que eu quis colocar aqui, que foi uma questão colocada por um telespectador, eu acho que é uma abordagem nova que a gente está dando para o assunto. E além de ter sido colocada por quem está assistindo, hoje a Dilma chegou no seu encontro com o primeiro-ministro inglês, ele falou sobre esse assunto, ela disse, olha, o Brasil não apoia uma intervenção militar. Só um pedacinho. Bom. Daqui a 4 anos vai fazer 100 anos que a Síria atual era propriedade da Turquia. Em 1936 ela era propriedade, uma parte da Inglaterra, outra da França. Só em 1948 que a Síria conseguiu ser um país livre. As mesmas nações que hoje falam em intervenção são aquelas que eram donas daquilo até há 100 anos. Agora, você quer dizer um pouco com isso que esse tipo de conflito é uma tradição? Ele faz parte de uma tradição histórica da qual o Ocidente é responsável também. O mesmo Ocidente que hoje se arvora, né, de árbitro, obviamente que eu sou contra a guerra civil, seria maluco não sê-lo, mas é o mesmo Ocidente que hoje empina o nariz para falar sobre aquilo, ele gerou há 100 anos, em nome da posse, da propriedade, do petróleo, da segurança em relação às proximidades no Oriente Médio, essa condição. E agora se diz Mas não. Agora não é mais isso. O que acontece? Se a gente for pesquisar, não existe uma guerra civil na Síria, é muito mais do que isso, é uma guerra polimotivada. Que é Começou isso? com a motivação do cidadão sírio contra um governo déspota autoritário. Agora, se a gente for lá, os rebeldes estão divididos em inúmeras facções. Quer dizer, na hora que o Assad sai de cena, você nem sabe o que vai virar. Tem gente da Al-Qaeda que já começou a praticar os seus atentados, que são os atentados homem-suicida. Tem o jihad. Enfim, não é mais uma luta do seu povo pela democratização. Não se sabe mais o que se está discutindo na Síria. E o medo do Ocidente é justamente esse. Olha, a gente tem um mapa aqui para mostrar, eu acho que não dá tempo. Não, se der para ele entrar, dá para as pessoas verem. Olha lá, por que Iraque está fazendo, o pessoal está saindo do Iraque, da Al-Qaeda e entrando. O jihad do Líbano entrando. A Turquia muito assustada porque tem uma fronteira enorme fechando a fronteira. A única que está quietinha é a Jordânia. E as pessoas estão fugindo para onde? Estão fugindo para cima, para a Turquia, para o Iraque. E todos têm interesse ali, sobretudo o Iraque e Irã, que está mais para baixo, por conta dos muçulmanos e das várias tendências do islamismo. Então, a Síria hoje é uma guerra não só civil, mas polimotivada. São muitos motivos que estão ali. Bom, eu proponho que a gente faça, como a gente tem que seguir com o jornal, que a gente dê uma mergulhada nesse assunto. Não, é verdade, Marcela, que você acha que trata disso tão bem, ainda mais se Cortella vier. Eu gostaria que essa guerra terminasse e a gente não precisasse falar disso, mas infelizmente... Mas há uma luzinha no fim do túnel agora, bem pequenininha, mas há uma luzinha bem pequenininha que apareceu essa semana, mas há. Qual é? Que é aquele general da brigada, o general da brigada aquele que desertou. Ele está conseguindo falar com todos os rebeldes nesses vários matizes, né, de islamita, sunita, alaísta, todos ficarem juntos, unidos. E está conseguindo, o que ele quer fazer é fazer uma junção dessas pessoas com esses vários motivos, um leque, e falar em nome deles todos e ser ele, então, o homem da transição. E depois ele ser o que vem. Isso é uma coisa importante, pequena. Provavelmente. No penúltimo dia da Conferência Internacional da AIDS em Washington, pesquisadores apresentaram um novo método ainda em estudo que pode ajudar a diminuir os casos de AIDS em mulheres. Ontem a gente falou sobre isso, aliás. Quem traz as informações é Lucas Bonanno, da Agência de Notícias da AIDS. Uma nova pesquisa está sendo realizada na África para testar se um tipo de anel vaginal pode ajudar as mulheres na prevenção do HIV. Discutido aqui na Conferência Internacional de AIDS, o anel seria inserido pelas mulheres uma vez por mês na vagina e lentamente espalharia um medicamento anti-AIDS. A ideia é que numa eventual relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, o anel atue para matar o vírus. A conferência aqui em Washington teve também hoje uma manifestação de ativistas brasileiros. Segundo eles, o Programa Nacional de AIDS, que é referência para o mundo, está passando por um período de retrocesso. Os ativistas protestaram contra o sufocamento das ONGs e contra os vetos de campanhas de prevenção, como a destinada para os jovens gays no carnaval deste ano.
Representantes do governo brasileiro presentes aqui no evento negaram o retrocesso e disseram que estão abertos às sugestões da sociedade civil. Lucas Pondaco Bonano, da Agência de Notícias da AIDS, especial para o Jornal da Cultura. Outras informações sobre a conferência estão no site agenciaaids.com.br. A seguir, futebol masculino do Brasil estreia com vitória suada nas Olimpíadas de Londres. E mais, há 60 anos morria Evita Peron, a idolatrada mãe dos pobres argentinos.